Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de irmos para a história de hoje, peço para você aí que não é inscrito, que não conhece meu trabalho, que considere assistir o vídeo. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E hoje vamos relembrar a primeira história da nossa querida Loba Rose aqui no canal. A voz está diferente, pois é um compilado. Bora relembrar? Olá, Angel! Olá, aterrorizados! Eu gostaria de parabenizar você pelos seus ótimos relatos, conto ou histórias compartilhadas. Mas o que eu queria lhe parabenizar mesmo era por você afirmar e tentar mostrar a todos a veracidade da existência da fera em questão, o lobisomem, o licantropo, o cão do inferno, entre outros mais. Antes de tudo, me apresentarei pelo nome de Rose. Tenho 44 anos, sou da capital da Bahia, mas atualmente moro numa cidadezinha rodeada de montanhas, rios e matas. Me perdoem aqui se não forneço mais detalhes, pois é a minha privacidade e ela precisa ser protegida. Vamos aos fatos. Desde criança apresentei algumas disfunções comportamentais. Falava e agia, fazia coisas incompatíveis com a minha idade. Sempre fui muito isolada e, para piorar, morava em um sobrado numa metrópole. Naquela época, início dos anos 80, a violência já era grande e não me era permitido brincar na rua. Por conta das minhas crises, eu vivia sempre no hospital. Vou explicar direitinho. Em determinadas épocas do mês, eu sofria de dores horríveis. As dores eram tantas que eu me urinava constantemente. Entrava em estado febril e me debatia muito. Da primeira vez, minha mãe disse que parecia uma convulsão, mas eu gritava muito, de dores. Enfim, correram para o hospital às pressas e depois de eletrocardiogramas e de exames de sangue, entre outros, disseram que não era nada disso. Até desconfiaram que talvez eu tivesse ingerido algum produto de limpeza em casa ou que eu tivesse sido envenenada. Eles fizeram uma lavagem gástrica e me deram remédios para dor e também calmantes. Tive alta médica, com a promessa de minha mãe esconder os produtos químicos de limpeza, apesar de eu negar ter ingerido. Essas crises começaram a ser recorrentes, seguida de um apetite voraz. Eram tão frequentes que um dia antes eu já falava com a minha mãe, que achava que ia ficar doente de novo. Os meus pais controlavam como podiam. Me davam uns banhos quentes para acalmar e me davam remédios para febre e para dor e esperavam que passasse. Como morávamos em Salvador,
conhecida pela cidade do axé, sugeriram aos meus pais que esse caso poderia ser de ordem espiritual e fomos indicados a ir em um terreiro. Não me lembro bem o que foi feito na época. Eu tinha no máximo 8 anos de idade. Me lembro bem de uma vovozinha bem simpática, alguns cantos em línguas que eu não entendia, velas acesas, banhos e inúmeras visitas a aquele local. Anos mais tarde, a minha mãe me explicou que eu fiz um tratamento para retardar mais o que estava acontecendo comigo. Ou seja, que o que quer que fosse que estivesse acontecendo comigo não aconteceria mais até eu atingir a minha adolescência, quando eu teria mais maturidade e mais controle sobre mim mesma, pois nenhuma religião teria competência de reverter as mudanças que me aconteceriam, já que eram de nascença. Pois, se por acaso fosse alguma maldição ou coisa feita, seria diferente, mas eu tinha nascido desse modo e só me restava aceitar e aprender a controlar isso. Foi sugerido aos meus pais a procurar uma cidade menor e mais cercada de matas, assim que eu tivesse o meu primeiro ciclo menstrual, pois uma licantropa adolescente solta numa metrópole com certeza não seria fácil de esconder ou de sobreviver. Fomos morar nessa cidadezinha que moro atualmente. Meu pai, como funcionário público, conseguiu uma transferência e fomos morar lá. Meus pais conversaram bastante comigo, ainda meio céticos se a transformação completa aconteceria de fato. Bem, eu nunca tinha tido reações violentas e não tinha problemas em frequentar a igreja local. Minha mãe estava quase convicta que nada aconteceria, já que há uns 4 anos eu não apresentava mais nenhuma febrezinha sequer e até ameaçou o meu pai de voltar sozinha comigo para a capital, pois se sentia sozinha na cidade nova. Sem parentes, sem amigos, numa cidade muito pacata. Eu me adaptei bem, brincava até tarde na rua, tinha finalmente amizades, ia e voltava da escola sozinha. Minha família nunca escondeu de mim o porquê de estarmos lá e me diziam abertamente o que aconteceria e, acima de tudo, para eu tentar ser o mais controlada e consciente possível caso acontecesse, para não prejudicar a ninguém e nem a mim mesma. Ah, tá! As palavras deles me entravam por um ouvido e saía pelo outro. Que mudança! Eu perder o controle dos meus atos. Parecia coisa de filme. Finalmente uma outra crise chegou, um pouco antes do meu primeiro ciclo menstrual, e dessa vez foi completa. Me lembro que depois de um dia de dores e náuseas, eu caí como se estivesse tendo um ataque epilético e as transformações se iniciaram ali mesmo, no meio da sala de TV.
Meu pai me carregou para a cama e eu me contorcia e me deformava diante deles. Minha mãe não aguentou ver o tanto que eu estava sofrendo e se ajoelhou aos pés da minha cama, chorando desesperada, e tapou os olhos quando me viu crescendo pelos e garras. Meu pai a abraçou enquanto ela chorava desesperadamente. Nenhum dos dois me deixaram sozinha por nenhum instante. Não ousei me olhar no espelho. As dores haviam se passado como um passe de mágica e eu me sentia super alerta e com uma vontade incontrolável de sair de casa. Minha consciência, de certo ou errado, amor e raiva não mudaram. Mais tarde eu descobriria que uma raiva passageira na forma humana pode tomar proporções incontroláveis na forma laica. Mas a fome, para mim, nessa forma, era como um vazio no estômago que doía e precisava ser saciada. Corri para a cozinha e tentava abrir os armários e geladeira. Parecia que eu estava esmurrando tudo. Era o desespero, a vontade de comer, mas minhas patas com garras enormes tornava isso impossível. Eu não conseguia abrir as coisas. Mais tarde aprendi. Me deram comida e eu comia diretamente das panelas feito um bicho mesmo. Sujava tudo, me sujava toda, babava e roncava. Minha mãe desmaiou. Fui colocada no meu quarto de novo e trancada lá. Ninguém dormiu aquela noite. Acordei nua, com os meus pais ao meu lado e de olhos vermelhos e inchados de tanto chorar e também por não dormirem aquela noite. Me senti um lixo, me senti culpada e caí numa depressão. Até perdi um ano na escola. Meus pais, preocupados com aquilo, ligaram para a tal vovozinha de Salvador e confirmaram tudo o que ela tinha dito a eles anos atrás. E ela, pediu para me levarem lá de volta. Chegando lá, fui bem orientada e fiquei uns meses lá, nesse terreiro, com a minha mãe, e minhas transformações eram monitoradas e orientadas. Aprendi a me controlar. Algumas vezes era quase impossível. Na época fértil era um martírio, pois, dada a natureza animal, entramos literalmente no cio, podendo facilmente acasalar ou atrair machos para a região. Como eu me transformava em média 2 ou mais vezes no mês, comecei a controlar isso para não me transformar nesse período. Outro ponto que me atrapalhava muito era a fome. Mais cedo ou mais tarde, eu teria que sair de casa. Então, me deram um punhal pequeno, feito com osso e madeira. Eu teria que ir a um determinado local discreto e afastado, traçaria um círculo no chão com este punhal e lá dentro eu me transformaria totalmente e naquele círculo também eu retornaria à forma humana. Então, eu me dirigia para lá com o meu pai e algumas coisas.
Levava bastante comida, geralmente macarrão sem molho, pois eu comia qualquer coisa e a massa me dava uma sensação de saciamento da fome. Pois bem, eu entrava lá no círculo, me transformava e comia feito louca. Meu pai aguardava no carro. Depois de umas voltas, eu retornava ao círculo e me vestia para voltar para casa. Hoje, aos meus 44 anos, sem filhos e solteira, né? Me pergunto como é possível que pessoas normais queiram uma vida dessas. Nunca pude constituir família. Eu não confiaria em mim mesma. Não porque eu devoraria uma cria minha. Isso não aconteceria. Mas essa herança eu não quero passar adiante. Já deixei de curtir, de viajar ou ter relacionamentos sérios por causa disso. Graças a Deus, consigo saber com antecedência, senão eu teria que fugir em meios de festas, de casamento e aniversários de família. Fora isso, tenho uma vida normal. Nunca experimentei carne de animais vivos. Nunca senti o gosto de sangue humano. Nunca perdi o controle o suficiente para machucar alguém. Já fui vista por algumas pessoas. Algumas pessoas desconfiam de mim, mas ninguém nunca me atacou. Assim como eu nunca ataquei ninguém. Perdi a minha mãe em decorrência de um câncer e acho que tive um período de luto que a forma não se manifestou durante 3 meses. Quase achei que eu estava normal. Meu pai se casou de novo e eu não suporto a minha madrasta. Às vezes, brincando, digo ao meu pai que vou devorar ela viva. Mas nunca eu faria algo assim. Fui muito bem orientada e assistida. Claro que meu instinto animal prevalece, mas à custa de muita disciplina, sou o que sou hoje. E me entristece no fundo da alma ouvir e conhecer outros como eu, que não têm o mesmo autocontrole. Me entristece saber que somos caçados até o extermínio, mas entendo que alguns realmente esquecem de vez a natureza humana e não podem ser contidos. Se depararem com um, tentem conversar. Conseguimos entender e até mesmo conversar. Não ataquem se não forem atacados. Para os amaldiçoados, uma reza até funciona. Para os que são como eu, não adianta rezar. Capaz até que eu comece a rezar muito, sorrisos. Existem muitas peculiaridades sobre nós, muitos mitos, muitas histórias e lendas. Vou enumerar algumas. Antes de enumerar a colocação da nossa querida licantropa aqui, quero deixar claro que eu, Angel Black, respeito todos os relatos que chegam até a minha mão. A licantropa Rose está falando dela especificadamente, tá bom?
Os relatos que outros lupinos mandam são a versão deles dos fatos. Não estou aqui para contestar, apenas para narrar. Agora, vamos dar continuidade ao relato da nossa querida amiga licantropa. Ela parou? Vou enumerar algumas. Não andamos em alcateias. Temos famílias consanguíneas. Uma família de lupus pode conviver fora desses laços somente se forem um casal. Balas matam sim. Alguns tipos de lupinos transformados por pragas, maldições e pactos são mais sensíveis a algumas substâncias e rituais, tipo uma bala benzida ou com alguma substância natural dentro do projétil, que não mencionarei aqui. Podemos correr altas velocidades e também somos capazes de saltar grandes alturas, quase que como gatos, mas somos incapazes de escalar árvores. Quando alguém diz que fugiu de um lobisomem correndo, essa pessoa só escapou por causa que o lupino só queria mesmo era assustá-lo. A nossa capacidade de cicatrização se dá pelo fato do nosso couro ser bastante grosso e é totalmente independente do corpo humano. Somente ferimentos internos ou cortes muito profundos a gente leva para depois da transformação e que mesmo assim viram ferimentos superficiais. Não conseguimos abrir portas, não temos habilidades com as mãos. Somos racionais quando nos esforçamos. Alguns são realmente perversos e escolhem ser assim, tanto na forma humana quanto na forma lupina. Um mau cheiro de podre, na verdade, é o cheiro de enxofre. Lupinos, frutos de magia e pacto, trazem esse cheiro. Na verdade, são entidades incorporadas. Já o ato de eliminar bebês é fruto da natureza animal de acasalar. Matando a cria, a fêmea desmama e entra novamente no cio. Essa natureza não faz parte das fêmeas e nem dos que nasceram assim, a não ser que seja realmente perverso. Conseguimos rir e conversar. Exalamos um odor na forma humana, perceptível a outros animais e a outros lupinos como nós. Temos a capacidade de farejar e temos uma visão noturna apurada, tanto transformado quanto na forma humana. Somos todos médiums de vidência. O uivar é incontrolável. Buzinas e sirenes estridentes ferem muito a nossa audição supersensível. Existem tipos diferentes de lupus na forma e na personalidade. São subdivididos em clãs. Os Gringrel são os naturais como eu e somos considerados um tipo de vampiro. Bom, como eu já disse, nada de fantasioso, nada de bonito nisso. Esta sou eu e essa é a minha vida e minha história que compartilho com você, Angel, e também
com todos os seus aterrorizados. Gente do céu, como minha voz era fininha! Mas vamos ao que interessa. O que acharam? Querem que eu traga mais relatos antigos da nossa querida Loba Rose? Deixem aí suas opiniões nos comentários e bora pro próximo relato de hoje. Também um compilado, pois recordar é viver. Aconteceu há 4 horas. Não é bem algo de terror, mas é para se pensar. Eu estava lá fora, na varanda. Para vocês entenderem melhor, é o muro da casa com a rua, o jardim, o hall, a sala e o banheiro, nessa ordem, de fora para dentro. Com a gata de estimação da minha prima, mexendo no celular, como sempre faço, né? Geralmente a rua fica bem barulhenta, com gente ouvindo música, conversando, os carros passando e afins. E por ser sexta-feira, porém, a rua estava bem tranquila. Em certo momento eu senti uma energia estranha e até falei com a gata. A gente que tem pet às vezes fala com os bichinhos, não é? Sei bem como é, eu falo com meu cachorrinho toda hora. Vamos voltar ao relato. Nossa, do nada, um clima estranho. A rua vazia, sensação esquisita e energia ruim. Eu entrei para ir ao banheiro. A caminho do banheiro, tendo que passar pela sala, senti como se alguém tivesse pulado o muro da frente da casa, parando na porta de entrada da sala, como se quisesse pedir para entrar. Entrou e me seguiu até o banheiro, porque dava para ouvir passos pesados de um homem, mas eu não olhei para trás. Estava com muito medo e ainda pensei: meu Deus, quando eu virar, vou me assustar com um ladrão e ele ainda vai roubar a casa. E quando fechei a porta do banheiro, a gata arrastou a pata no pano de chão da porta 3 vezes. Só que parecia como se fosse uma pessoa limpando o pé ao chegar da rua, sabe? Eu fiquei com medo de abrir a porta, porque já me assustei de verdade com as coisas. Mas fazia muito tempo que eu não pressentia nada. Mas, obviamente, abri e voltei para a varanda para continuar mexendo no celular. Gente, não se passaram nem 2 minutos que eu me sentei na cadeira. Não tinha como ter surgido alguém do nada, pois dava para ouvir da varanda qualquer pessoa passando na rua. Simplesmente alguém começou a atirar 3 tiros e o som foi tão alto que parecia ser do meu lado. E eu, sem acreditar, continuei sentada porque achei que era a bomba tipo de São João. Mas com aquela voz no meu ouvido me dizendo: entra. Em menos de 5 segundos, seja lá quem foi, deu mais tiros. E quando entrei, eu entrei correndo e fechei a porta da casa. Ouvi mais 8 disparos e era nítido
a energia ruim rondava o ambiente. E o mais bizarro era que os sons dos disparos era como se a pessoa estivesse na porta da minha casa, atirando, como se fosse uma invasão. E sem contar que não dava para ouvir a pessoa andando. E o que me deixou ainda mais intrigada, visto que qualquer som se propaga na varanda. Ainda bem que até os meus familiares ouviram. Foi um momento bem aterrorizante, porque onde eu moro não é um bairro perigoso. Geralmente é tranquilo, nunca tem briga na rua. Eu já tive sonhos premonitórios e sinto bastante a energia dos locais e das pessoas. Mas fazia tanto tempo que eu não tinha esse tipo de intuição que pensei que o que me auxiliava, ou seja, né, um guardião, tinha me abandonado. E nesse ocorrido percebi que não. É isso, pessoal. Desculpem o texto longo, mas até o momento a rua continua em silêncio. Esse relato foi deixado nos comentários aqui dos vídeos do canal por @Tiago Bezerra Lopes. Amigos, pelo que eu entendi, ela ouviu tipo alguém pular o muro, andar atrás dela. Quando o gato limpou o pezinho, era como se uma pessoa, né, limpasse o pé, e ela ouviu vários tiros. Mas pelo que parece, não tinha tiro nenhum. E alguém mandou ela entrar também, né? E os familiares também ouviram. Que estranho, não é? O que vocês acharam desse relato? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Eu achei meio confuso, porém bem cabuloso. Vamos para mais um? Olá, Angel. Tudo bem com você? Bem, eu nunca fui de inventar histórias. Na verdade, sempre fui considerada uma pessoa muito pé no chão. Por isso mesmo, até hoje, quase ninguém acredita quando eu conto o que aconteceu comigo aquela noite. Para você entender, eu vou começar pelo início. Eu moro em uma cidade que não é pequena, mas porém está bem longe de ser grande. É aquele tipo de lugar tranquilo, onde todo mundo mais ou menos se conhece e a criminalidade é bem baixa, sabia? Uma cidade comum, bem comum. E lá tem um parque ecológico enorme, quase um horto florestal. Trilhas, árvores antigas e um rio que corta uma parte da mata. Resumindo, é um tipo de lugar que muita gente, inclusive eu, usa para caminhar, correr ou simplesmente respirar um pouco de ar puro. E eu sempre gostei de ir lá. Naquele dia, eu fui como em tantas outras vezes. Era final de tarde, o sol já estava mais fraco, aquela luz dourada atravessando as árvores e eu entrei pela trilha principal, caminhando sem pressa, ouvindo os sons da mata, o vento nas folhas. Cheguei num trecho que eu gosto muito. As árvores são bem altas ali e quando o vento passa, as copas ficam balançando de um jeito bonito de se ver. Então eu resolvi me deitar na grama. Fiquei olhando para cima, vendo as folhas dançando com a brisa e escutando o som da natureza. Era muito relaxante. E foi aí que eu cometi um erro. Sem perceber, sabe, aquele ventinho gostoso, as folhas das árvores balançando. A
acabei pegando no sono. Quando acordei, a primeira coisa que senti foi um friozinho estranho. Eu abri os olhos e levei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Já estava escuro, não completamente escuro porque o céu estava limpo, limpo demais, lindo, cheio de estrelas. Mas dentro da mata, aquela luz não chegava direito. Eu levantei meio confusa. A mesma trilha que algumas horas antes parecia tranquila e convidativa, agora parecia diferente, mais fechada, mais silenciosa, um pouco assustadora, para falar a verdade. Eu não tenho o costume de ficar em mato à noite, mas tentei me acalmar. Olhei para o céu e pensei: vou andando, olhando as estrelas, isso me acalma. E comecei a caminhar. A verdade é que eu conhecia aquela trilha praticamente de cor. Eu andava muito naquele parque. Se me vendassem, eu ainda conseguiria achar a saída. Segui andando devagar, olhando para o céu. Depois de um tempo, eu cheguei perto da ponte. Essa ponte, ela passa sobre um trecho de rio, que é bem calmo. Logo na entrada do rio tem uma pedra enorme. Ela fica meio que ilhada, mas a água ali é bem rasa. Se alguém quiser, dá para ir andando até a pedra. Eu mesmo já tinha feito isso algumas vezes. Deve dar uns 30 e poucos passos dentro da água até chegar na pedra. Quando eu estava subindo na ponte que dá para ver o rio e a pedra, eu ouvi um som. No começo eu achei que fosse algum animal, mas parei, escutei de novo e era um choro de mulher. Um choro baixo, triste, daqueles que parecem vir do fundo da alma. Na hora, um arrepio subiu pela minha coluna. Pensei que talvez fosse alguém machucado ou perdido ali por perto. Mesmo assim, eu fiquei com medo e continuei, Subi na ponte bem devagar, passo por passo. Aí eu olhei para baixo e foi aí que eu vi na pedra, sentada, bem no meio dela. Tinha uma mulher, mas não era uma mulher comum. Mesmo estando escuro, eu conseguia vê-la perfeitamente. Vou explicar o cenário. As estrelas estavam refletindo na água do rio, que era bem calma. E aquilo parecia iluminar o ambiente de um jeito estranho. Mas não era só isso. Era como se o próprio corpo daquela mulher emitisse uma luz fraca, sabe, suave. Não era assim como o brilho de uma lanterna. Era como se o corpo, se a pele dela se iluminasse sozinha. Ela parecia muito bonita. A pele muito branca, mas estava cheia de machucados e também hematomas escuros por todo o corpo. Partes da pele rasgada. O cabelo estava todo desgrenhado, como se tivesse passado por algo muito violento. E nas costas dela haviam asas, sim, asas grandes parecidas com asas de morcego. Só que também estavam rasgadas, feridas, como se tivesse sido atacada ou cortadas.
Ela estava curvada sobre si mesma, chorando, soluçando. Chorando, sabe, de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Fiquei paralisada olhando. Eu não sabia se eu estava com medo. Eu estava. Mas, além disso, eu estava hipnotizada. De repente, ela levantou a cabeça e ela me viu. Os olhos dela se arregalaram. Parecia que ela tinha se assustado comigo, tanto quanto ou mais que eu com ela. Ela tentou levantar, abriu as asas, tentou voar, mas mal saiu da pedra, caiu na água. Tentou de novo, subiu um pouco e caiu outra vez. Eu estava completamente imóvel na ponte, sem conseguir reagir. E então ela tentou uma terceira vez e desapareceu. Não voou para o céu, não entrou na mata, não mergulhou no rio, não. Ela simplesmente sumiu, como se alguém tivesse apagado ela da realidade. Puf! Assim. Eu fiquei ali mais alguns segundos olhando para aquele lugar vazio onde ela estava na pedra, sem entender nada. Foi aí que eu percebi outra coisa. Um cheiro muito forte. Cheiro de jasmim. Tão intenso que parecia que o ar inteiro estava impregnado. Neste momento, meu corpo finalmente reagiu. Eu virei e saí correndo. Corri pela trilha como nunca corri na minha vida. Só parei quando cheguei em casa. Mas a coisa mais estranha estava por vir. Quando eu tirei a roupa naquela noite, o cheiro de jasmim estava nela, muito forte. Lavei a roupa no dia seguinte e mesmo assim o cheiro ainda estava lá. Durou uns 3, talvez 4 dias. Um vestígio fraco, mas presente. Tentei contar para algumas pessoas, ninguém acreditou, ninguém. Alguns riram, disseram que eu devia ter bebido. Outros até falavam que eu devia ter fumado alguma coisa e que a erva era boa. Mas eu sei o que eu vi. E até hoje tem uma pergunta que não sai da minha cabeça. Uma não, talvez várias perguntas. Se aquela criatura tinha asas, se ela podia desaparecer no ar do jeito que fez, o que foi capaz de machucar ela daquele jeito? Porque seja lá o que tenha feito aquilo, deve ser algo muito maior, muito mais forte e muito mais perigoso. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? É de arrepiar, não é? Eu, hein? O que será que a moça viu? Eu não tenho ideia do que seja a criatura. Dizem que as sereias voavam antigamente, né? Também na mitologia grega se fala muito das arpias, mas as arpias tinham penas, né? Essa mulher tem uma asa de morcego, do jeito que Lilith é retratada, mas não seria Lilith. Seria uma criatura da floresta que talvez alguém no passado tenha visto e feito relação dela com algum tipo de demônio? Bom, parece um ser da natureza, né? E vocês? Pergunto de novo o que acharam. Deixem suas opiniões nos comentários, tá bom?
E se você não é inscrito, se inscreve aí, vai ser muito bom te ter por aqui. E se você tem um relato, um conto, uma história, uma experiência com o sobrenatural, enfim, algo que você julgue que mereça ser compartilhado, então envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu ficarei muito honrada em narrar por aqui. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Se aparecer a opção hypar, também peço que vocês hypem o canal, assim o YouTube irá compreender que o conteúdo do canal é relevante e vai enviar para mais pessoas. E quem puder e quiser socorrer com o super chat, super stickers e o valeu, também será de grande ajuda. Também gostaria de falar com você aí que gosta de fazer suas compras, mas não gosta de sair da comodidade do celular, que o YouTube criou uma ferramenta para você mesmo aí que quer comprar, receber sem sair de casa. O YouTube fechou parceria com várias plataformas de vendas online, Shopee, Mercado Livre, Netshoes, Magazine Luiza, Kabum e Época Cosméticos. Tá. E qual é o diferencial? O diferencial aqui é que você entra nessas plataformas de vendas sem sair do canal Angel Black Contos de Terror. Eu sempre deixo aí no vídeo pinado produtos dessas plataformas. Produtos que eu uso, que eu recomendo, produtos que eu tenho aqui em casa, enfim, entre outros que eu achei interessante compartilhar com vocês. Mas se você olhar lá pinado no vídeo e ver que não tem nenhum produto que te chama atenção, também não tem problema. Você vê o produto que está pinado na plataforma de venda preferida sua, digamos que seja Shopee ou Mercado Livre, clica em cima. Aí você vai para a barra de pesquisa, digita o que você está procurando e vá lá, você já está na plataforma e aí pode fazer as suas comprinhas. Mas se eu fosse você, olhava em todas as plataformas, pois lá tem muitas ofertas, cupons de descontos, olha, muita coisa boa para você, muita facilidade para a tua vida, ou seja, vai salvar o teu bolso, hein? Ai, mais uma coisa, você escolhendo entrar nessas plataformas de vendas pelo canal Angel Black Contos de Terror, além de salvar o seu bolso, como eu já disse, você ajuda aqui a criadora de conteúdo. Como eu disse, é bom para você, é bom para mim e é bom para nós. E é isso, aterrorizados. Por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Espero você, hein?